Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta com mais uma live com o tema Como Entender. Já agradecer a todos vocês que têm nos assistido. Pedir que você venha compartilhar esse conteúdo, faça com que ele alcance mais pessoas nesta noite. Já deixando aqui de início, sempre estamos deixando aí linkado às mensagens, aos comentários, o nosso canal no YouTube, chama-se Compartilhando Conhecimento Bíblico, e você pode também estar entrando através do @Fortunato Goncalo Coelho 2851. Todos os conteúdos gravados nas lives são colocados lá no canal do YouTube, para que assim possamos alcançar mais pessoas. Então, se você não é inscrito, nos ajuda aí, se inscreve, compartilha com seus amigos, para que todo esse conteúdo bíblico possa alcançar mais pessoas, né? Estamos aqui sempre às quartas-feiras com o tema Como Entender, sempre com passagens bíblicas, pensamentos teológicos, né? Tudo aquilo que pode gerar uma dúvida no coração das pessoas, talvez no entendimento. Estamos aqui com respeito e responsabilidade de trazer a Bíblia através desse conteúdo simples, mas porém tentando revelar através das Escrituras. É o nosso compromisso aqui com essa live. Estamos aqui hoje recebendo o pastor Eriel. Uma boa noite, obrigado por nos atender. Deus abençoe, graças a paz a todos que estão assistindo essa live. É um prazer mais uma vez, talvez não, primeira vez, né? Estarmos aqui para falar da palavra do Senhor. Que coisa maravilhosa é a gente se reunir para falar da palavra de Deus, né? Enquanto muitos se reúnem para falar coisas que não agradam, não agregam em nada, estamos aqui para falar da palavra ali, né? Amém. Estamos aqui também com o pastor Carlos ali, presidente da Igreja Manancial de Vida ali na rua Adela Filomena Mattioni, e é o nosso pastor também, nosso pastor. Então, uma boa noite, seja bem-vindo, obrigado também por nos atender. Eu que agradeço essa oportunidade, junto com o pastor Eliel, meu amado meu irmão presbítero Fortunato, junto com a tua digníssima esposa e a esposa do pastor. Estamos aqui mais uma vez, eu estou aqui mais uma vez e tem que ser pelo menos 1h30, porque 2 horas não dá. Mas eu vim falar de Jesus. 5h30. O principal de tudo, nós estamos reunidos aqui, é falar de Deus, não debater quem é o certo ou quem é o errado, mas falar que o amor de Deus, ele transforma, ele muda, ele te dá autoridade de profetizar e dá autoridade de revelação. Quando você tem o amor de Cristo, quando você tem a presença do Senhor, e infelizmente nós temos que falar dos falsos profetas, né? Não cabe a nós apontar quem é, mas trazer na luz da palavra o que Deus nos ensinou. Mais uma vez, eu estou aqui, obrigado, Senhor Jesus Cristo, é você que está ouvindo essa live, está presente aí, tira esse tempinho, né? Desliga a televisão aí, essa novela mundana aí, essas musiquinhas do mundo. Venha, você, principalmente você que é servo de Deus, liga aí, vai onde que o pastor Fortunato, o presbítero Fortunato falou aí, divulgue esse trabalho para que mais vidas, o objetivo aqui não é ficar rico de vida aqui, não é ganhar dinheiro, mas ganhar vidas para o reino do Senhor Jesus Cristo, amém? Então, prazer, eu estou feliz, eu estou sentindo a presença do Senhor, somente doidão aqui, assim, mas eu gosto dessas coisas de Cristo, amém? E o couro vai comer, meu irmão, glória! Glória a Deus! Hoje nós estamos aqui com esse tema, né? Chama-se Profecias e Revelações, Como Entender. Eu vou trazer aqui uma definição bem rasa do que é essas coisas, e depois aí, se os dois pastores quiserem estar acrescentando alguma coisa como definição sobre este tema, aí os pastores podem acrescentar. Amém, pastor. Profecia é uma mensagem inspirada por Deus, comunicada por uma pessoa, no caso aí, o profeta, para identificação, para edificação, para exortação e consolação do povo. Não é simplesmente prever o futuro, mas transmitir a vontade de Deus para um tempo específico. O resumo aqui da profecia. E aí tem aqui um texto como base bíblica, que é 1 Coríntios 14, versículo 3,
que fala é inspirada pelo Espírito Santo, pode conter direção, correção, encorajamento ou advertência. Isso seria a definição de profecia. E agora a definição de revelação. É o ato de Deus tornar algo conhecido que antes estava oculto. Pode ser uma verdade espiritual, um mistério divino ou um entendimento sobre determinada situação ou pessoa. E isso pode separar em 3 tipos. O primeiro seria o quê? Uma revelação de mistérios espirituais, como sonhos, né? Deus pode revelar através de sonhos, através de visões ou discernimento, né? E aí a segunda maneira seria uma revelação pessoal, quando essa direção é específica a uma pessoa ou à igreja, quando Deus usa uma pessoa para revelar algo ou para uma pessoa ou para a igreja. E a terceira revelação, que eu acho que é a principal de tudo, é através da palavra, né? A palavra ela é a maior revelação, né? Ela está acima de todas as revelações, né? Então, resumindo tudo isso, revelação é o que Deus mostra e a profecia é o que Deus manda dizer. A revelação Deus mostra. O que vai acontecer, a profecia é o que vai acontecer lá na frente, né? Diferente da revelação. A revelação ele te dá aqui exato momento. Já vamos deixar, né? Tá bom, pode acrescentar. Isso aí já está aqui. Já está na pauta. Pode acrescentar o que vocês quiserem acrescentar sobre. Se o pastor também quiser, depois eu entro também. Pode falar. Vou dar uma oportunidade para o meu pastor. Pode falar, pode então, se você vê profecia, né? Como lá no Vale dos Ossos Secos, ele profetiza, né? Ele profetiza que, profetiza que esses ossos vão andar. Vou te dar um exemplo, um testemunho. Meu pastor Alex, um grande homem de Deus, depois eu pedi para ele também estar entrando nessa live aí. Uma senhora de idade, que tinha compromisso com Deus, depois eu vou entrar nesse detalhe também, que é tão bom isso, porque profetizar é uma coisa, ter compromisso com Deus para profetizar é outra. Amém? Ter um particular com Deus é outra. Porque tem gente que não tem particular com Deus e quer profetizar. Isso é profecia. Mas se ele falar, Deus mandou te dizer, eu falo, eu vou receber o que foi Deus que mandou. Agora se Deus não mandou, você se vire com ele. Amém? Você se vire com ele. Então o que acontece? O que é um exemplo assim rápido de profecia? O meu pastor Alex, quando ele era novo na caminhada, que nós já estamos novos na caminhada, uma senhorinha falou assim, ó, eu vejo, eu profetizo, eu vejo. A revelação é a profecia. Porque a revelação ela vê e a profecia ela fala. Amém? Os dois estavam juntos. Ó, que eu vejo o Senhor, né? Numa igreja pequena e de frente à igreja, uma portinha pequena e um campo todo verde. Mas era tudo verde. Deus não me mostrava o que era grama, se era um jardim, não, Deus não me mostrava. Passou-se 15 anos. O primeiro ministério que eu fui ser co-pastor, né? Porque eu tenho uma caminhadinha, né? Deus me ajudou, graças a Deus, porque foi Deus que me ajudou onde eu estou. Porque o homem não me ajudou, o homem me indicou, mas quem me ajudou foi Deus. E um dia, quando ele tomou posse da igreja, eu fui segundo dele, a primeira coisa que ele falou, irmãos, eu vou falar um algo de Deus aqui para quem crê. A senhora não está mais aqui, uma senhora de idade, do coque. Há 15 anos atrás, da Quadrangular, que ele era líder lá do Jovem da Quadrangular, uma senhora irmãzinha falou que está dentro de uma igreja, a primeira igreja dele também, e só ia ver uma porta, e dessa porta eu vi um basto verde, e essa igreja era pequenininha, só tinha uma portinha para entrar, e a plantação era a plantação de alface, cebolinha. Glória a Deus. Então você fala assim que a profecia, a revelação, ela é para imediato. E a profecia é para o futuro. E Deus, ele trabalha desse jeito. E nós, por angústia, por pressa de querer receber a bênção, não esperamos no Senhor. Verdade. Né? Porque tem essa. Aí ele fala assim, ela falou, olha, te vejo. Quando ele tomou posse, ele tomou posse, porque ele viu que era a mulher de Deus. Depois eu vou trazer o texto. Ele viu que era a mulher de Deus e recebeu. Passaram-se 15 anos, ele estava tomando posse de uma igreja, eu era co-pastor dele, pastor Alex, um grande pastor, pai na fé, e ele via aquela portinha tudo verde. Eu vou te falar mais.
para Deus confirmar a obra, passou um mês, destruíram tudo, fizeram um monte de apartamento. Mas que a horta tinha lá, passou um mês, arrancaram tudo, e hoje é tudo apartamento. Passou um mês, olha como Deus é maravilhoso. Se cumpriu aquilo que foi usado na boca daquela serva de Deus. Amém, pastor? Pode complementar. Distingue um profeta também, de certa forma, a revelação, a profecia usada, né, de Deus para os homens, usando o servo dele, a gente consegue distinguir se aquilo vai cumprir ou não. Ali você já consegue ver se é um falso profeta ou não. Quando a profecia era feita por um homem, do seu próprio eu, do seu próprio espírito, do seu próprio ego, ou será usada por Deus, né, trazida de Deus aos homens. A revelação em si, assim como a palavra vai nos dizer, né, como o irmão já falou, a minha revelação é a palavra. Se nós formos ver, o povo em si era guiado pelas profecias e dos profetas a qual Deus usava. De certa forma, muitos regiam suas vidas, suas crenças, e a sua fé pelas profecias a qual Deus deixou através dos profetas. Essas profecias vieram de revelações. Não é à toa que determinadas revelações demoraram anos, décadas, né? Centenas de anos até para se cumprir. Jesus. Exatamente. Messias. Assim como está em Isaías 7, né? Isaías 7, se não me engano, 7, do 10 em diante, vai falar a respeito de promessa do Emanuel. Isaías 9 também vai falar a respeito, né, de Jesus que viria. Tanto que os israelitas, né, esperavam esse Messias através daquela profecia que veio de Isaías. Isaías 53, 53 vai falar a respeito do homem de dores, desse, né, aquele que veio, né, para tomar sobre então, é tão lindo quando Deus usa o homem usado por Deus. Ele, é que nem eu comentei agora com a senhora, ele fala por detalhe como vai ser. Exatamente. Né? Ele fala por detalhe como vai ser. Tudo certinho, ele vai de uma forma específica, ele fala, não é algo vazio que é muito fácil eu falar, amanhã você vai acordar cedo, eu profetizo. Você acorda cedo todo dia. Aquela pessoa que tem uma eloquência bonita, sim, louva bem. Olha, Deus está me mostrando que você vai, por muitas igrejas, onde que vai? Ninguém vai levar um gás. De certa forma, ele distingue para algo óbvio, né, para tentar ganhar as pessoas, como tem hoje em dia. Porém, a gente consegue, como o pastor falou, as profecias, através de uma pessoa usada por Deus, é revelado a ela determinada coisa a respeito de alguém, a respeito de algo, né? Uma revelação pode ser tanto para te tirar de um determinado caminho que você está trilhando, que desagrada a Deus, te alertar de perigos, pessoas, situações que haverão de se cumprir. E pessoas, né, querendo ou não, elas confiam naquela profecia, que como hoje, no mundo, né, no momento atual qual vivemos, muitas pessoas deixam de ser guiados não só pelas palavras, né, pela escritura, mas vai muito no que homens profetizam, que homens falam, sem a luz da palavra, sem a luz da revelação. O irmão já falou a respeito, da revelação que é, da profecia, não tem mais nada, né, acrescentar que é realmente isso. Eu só um adendo, antes de nós entrar na palavra, quando eu falei que a profecia é para aquele que busca o Senhor a face. Eu não tenho esse dom eloquentemente, mas eu busco a Deus a face dele. Mas como Deus me usa, e às vezes eu já até testemunhei Deus usar a minha vida, eu ficar com medo. E a gente se acovarda, né? Porque nem diz, por quê? Porque quando você deixar isso aqui, né? Porque e aí entra talvez no que o Senhor vai falar, né? A pessoa pelo qual o Senhor escolhe, né? Deus vai precisar de homens, Deus vai precisar desses profetas para estar transmitindo aquilo que Ele deseja, né? E aí eu queria que vocês falassem sobre isso aí. Qual a maior finalidade de Deus? Se eu quiser, eu acho que já encaixa aí no que o Senhor vai ler aí. O que rola em Efésios, capítulo 4. Eu separei, a gente vai lendo, Deus vai dando os Espírito Santo, a gente vai buscando, estudando, porque aqui ninguém é perfeito. A gente sempre tem que buscar coisas do mundo, de Deus, não do mundo. A unidade da fé. Diz assim, Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois eu, o preço do Senhor. Paulo falando, amém? Amém. Rogo eu o preço do Senhor. Qual é o preço do Senhor? Meu, é você ser humilhado. É você pagar um preço de estar orando pelo irmão. É você pagar um preço de estar visitando. É você pagar um preço de você estar indo num lar. É pagar um preço de você estar jejuando. Mesmo que você não queira, Deus, as circunstâncias da vida, quando você está de frente, como o Senhor está de frente numa obra, nessa obra, você sabe que tem levantes, sabe que vai ter pessoas que não vão, mas Deus, Ele olha para você, Ele olha para mim, olha para o pastor,
Ele fala assim, e aí o Paulo ele fala nessa palavra, rogo-vos, pois eu, o preço do Senhor. O que é o preço do Senhor? Falar do Evangelho de Cristo. Dedicar das coisas do mundo, das pornografias, das bebedices, das festas mundanas. E é bom, vou falar que não é bom? É bom, mas não cabe mais para nós. Esse bom não serve para mim. Esse ótimo não serve para mim. Aí ele diz assim, que andeis como é digno da vocação como fostes chamado. Andar. Qual é a sua vocação? A sua vocação é falar o Evangelho de Cristo. Você é um profeta. Você é o mensageiro da palavra de Deus. Quando nós pregamos a palavra de Deus, né? Quando nós abrimos a palavra de Deus, nós estudamos, buscamos, um jejum, uns vão no monte no dia que vai pregar, né? Um jejum no dia que vai pregar, nada contra. Mas nós temos que estar em jejum e oração constantemente todo dia, porque todo dia nós temos que estar brigando com a carne e a potestade. Então, aqui nesse texto ele já diz, ó, você vai ser profeta porque você busca, você paga o preço. Mas como assim? Onde está no texto? Aí diz lá no texto, capítulo 7, 6. Um só Deus, um só Pai, e todos, o qual é sobre todos, e por todos em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido. Efésios capítulo 4, amém, meu irmão? Verso 9 agora. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido. Ele está falando da vinda, do nascimento da ida e da vinda, depois ele vai voltar de novo. Segura aí, meu irmão. Glória a Deus. Que não também antes tinha descido as partes mais baixas da terra, quando ele ressuscitou. Aquele que desceu e também o mesmo que subiu, acima de todos os céus. Nós estamos falando aqui do terceiro céu, é um estudo, né? Nós estamos falando de todos os céus. Por que ele estamos falando de um céu só? Não, ele está falando do quê? Os três céus, né? Que tem na Bíblia, tem os três céus. O louvado que lá está o Pai. Ele mesmo deu uns para... Ó, aí diz assim, aquele que desceu e também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolo e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. E aqui ele diz, outros para profetas. Mas antes de ele dar tudo isso, ele aqui no começo ele diz, rogai-me, pois eu, o preço do Senhor, que andeis como é digno da vocação que fosse chamado. Não adianta eu só falar que Deus me chamou como profeta, que é fácil falar esse texto. Deus me chamou como pastor, Deus me chamou como profeta, evangelista. Mas aqui no texto ele diz, você está pagando um preço, aleluia. Lá baixo. Você está pagando um preço para que Deus venha usar a tua vida e você, em cima do altar, quando você abre a Bíblia, né? Você precisa falar, irmão, Deus está me dizendo, às vezes Deus usa a vida da gente, mas quando você abre a palavra de Deus, você está em espírito com Deus, você pagou o preço, você vai pregar que em casa está uma turbulência, tem um problema na família, tem uma dificuldade, você está em cima do altar, tremendo, mas temendo a palavra de Deus, fala, Senhor, só o Senhor sabe o que eu passei hoje. Aí Deus fala, é isso aí que eu vou usar. Amém. Aí Deus fala assim, não, pode falar, meu filho, que eu sou contigo. Porque você está na prova e você não deixou. Já viu o pastor Fábio subir lá todo torto? Passar a semana toda doente, daqui a pouco ele sobe. Quantas vezes você está em tribulação, quantos homens de Deus você percebe que está em tribulação de Deus? Quando ele abre a palavra, ele não sai apontando o dedo para cada um. Mas quando ele traz a palavra de Deus, porque Deus aqui diz, aqui Paulo diz assim, não, que andeis como é digno da vocação como fosse chamado. Você foi chamado para quê? Para falar do Espírito Santo de Deus. Então, eu creio no profeta que anda conforme a palavra de Deus. Pastor Eliel. Uma das finalidades, conforme o Mano perguntou, né? Isso. De certa forma, a profecia, a revelação, nada mais é do que a forma de Deus mostrar aos homens a sua natureza, né? A sua verdade, né? Os seus planos, né? O seu, de certa forma, o plano que ele tem para a humanidade, ou alguém, algo específico que ele pode mostrar, né? De semelhante modo, assim como ele fez com Moisés, nós vamos analisar a palavra, vai nos dizer, quando a sarça ardia, chamou a atenção de Moisés, porque ardia e não se consumia. De certa forma, o Senhor captou, né, a atenção de Moisés, ele veio ver, e ali ele teve um encontro com Deus. E ali foi revelado, né, um dos mistérios de Deus a respeito do que ele faria ao seu povo no futuro. Aquilo que, se formos ler desde Gênesis, já foi anunciado a Abraão, né, Gênesis 12,
em diante, vai falar Abraão e todo aquilo, né, dos planos, né, a respeito do povo de Deus, a respeito das descendências de Abraão, foi anunciado a Abraão antes mesmo de acontecer, que se cumpriu nos tempos de Moisés. Abraão, de ti sairá um povo, ficará 400 anos escravizados. Foi uma profecia, uma revelação daquilo que iria se cumprir. Deus revelou a Abraão, e Abraão foi dito como profeta pelo próprio Senhor também. Quando, né, o faraó dos filhos do Egito foi ter com a esposa dele, né, lógico, não teve o ato em si, mas naquela mentira que teve entre Abraão e Sara, ele foi ter, o Senhor falou, ele é profeta, cuidado, de certa forma, Não é escolhido, não, ele é escolhido. pincelando para que os irmãos entendam. Amém. Mas assim como foi o chamado na vida de Moisés, o Senhor revelou, foi uma revelação, aquilo que haveria de se cumprir no futuro, através da vida de Moisés, que seria, né, um legislador, seria um líder, e de certa forma foi um profeta também, porque ele escreveu o Pentateuco, né, e todos os livros que complementam, a maioria dos livros que complementam o Antigo Testamento. Então ali foi revelado uma natureza, uma verdade de Deus, o plano divino, né, para a humanidade, que Deus instituiu desde o começo, desde Gênesis, né, com um dos seus filhos, Moisés. Se os irmãos quiserem também abrir, está lá em Êxodo, capítulo 3, vamos estar lendo de 10 em diante. Êxodo. Capítulo 3. Vamos estar lendo, perdão, um pouco antes. 3, capítulo 3, versículo... Vamos ver no primeiro em diante, que é a bênção. Êxodo Êxodo, capítulo 3, do verso 1 em diante. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Elevando o rebanho para o lado ocidental do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Glória a Deus. Verso 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Ô, glória! Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo dos filhos de Israel, os filhos de Israel do Egito. Aqui o Senhor chamou, né, Moisés, instituiu, mostrou os seus planos, né, revelou, profetizou para Moisés logo, ó. Assim como ele já havia feito com Abraão no passado, ele, né, cumpriu em Moisés aquilo que o Senhor instituiu há muito tempo atrás. Vejamos que foi uma profecia, uma revelação que passou mais de 400 anos. Se nós formos analisar desde o tempo de Abraão até o tempo de Moisés, se eu não me engano, até mais de 2000 anos esse meio tempo. Se eu estiver errado, os irmãos pesquisem, que é a melhor forma de pesquisar é a Bíblia. Então,
de certa forma, se cumpriu, né, aquilo que o Senhor havia determinado, essa profecia, essa revelação através de Moisés, assim como as outras. Amém. Glória a E Deus. quando nós falamos de profecia, nós só falamos de bênçãos, né? Mas o povo, eu vou aqui, vamos dar umas cutucadas, amém? O povo ele é tão bom quando você fala, Deus está mostrando para mim que lá no futuro você vai ter isso, né? Lá no futuro você vai ter isso. Aí, como eu estava pesquisando aqui, aí você vai ver Amós, né? Profeta, menor. Aí Deus Já repeti. dá para ver? Aí Amós, né? Ó, Deus está mandando dizer, meu povinho aí, ó. Ou você se conserta, ou vai descer a ira sobre Deus. Se você falar isso dentro da igreja, se Deus usar a tua vida, né? Se você for falar para o meu irmão, ó, você consegue, uma das características principais da profecia bíblica e a sua natureza atual, ou esqueceu do aqui, deve ter comido alguma palavra, as profecias frequentemente têm uma explicação imediata ao contexto histórico, em que foram dadas abordando o estado espiritual e moral do povo na época. Por exemplo, o profeta Amós entregou mensagens de julgamento contra Israel por suas injustiças sociais e idolatria. Porque como Deus usa, e Deus às vezes, irmão, você não precisa estar na casa do irmão, não. Né? Falei, irmão, se converta, viu, irmão? Deus está mandando dizer para você que você fica assistindo aquele filminho sacana lá, né? E Deus falou, se você não tomar providência, ele vai entrar na tua casa e vai destruir tua casa. Ou você faz dessa forma, ou você... Deus vai pesar a mão, não é eu que pesa a mão. É Deus que está dizendo na palavra. Né? Não é assim? Pode falar. E a maioria das profecias só pensa. nos Velhos Testamentos, a gente vai ver que é sempre um puxão de orelha, né? É uma correção, né? O único que você viu Deus mudar, até marquei aqui, foi em 2 Samuel, capítulo 17. Não, foi em Reis. Samuel foi quando o profeta, que não está escrito como profeta, mas Deus usou a vida dele, porque no Velho Testamento não é porque você era um profeta. Você precisava ser Ezequias, mas Deus usava o homem de Deus para profetizar. É que eu falei lá no começo do texto. Eu não sou profeta. Você não é profeta. Mas você é aquele que busca a presença de Deus e Deus falou, você como profeta. Porque, né? Pode falar, irmão. O profeta mesmo, porque na Bíblia ele faz a escala dos profetas. O profeta maior, o profeta... Aquele você pode falar, hein? Aquele você pode falar que é profeta. Eu sou um mensageiro de Deus, amém? Né? E quando Miqueias, né? Miqueias, Amós, olha lá, aqueles que falam, peraí meu povo, vem cá, vai se converter não? Não vai tirar juízo não? Osés também. Osés. Ei, ó, fala pro meu povo lá, que se ele não mudar, eu vou entrar na casa dele, e era assim, Deus, é porque nós vivemos na graça, irmão. E Deus tomava muitas vezes o profeta, né? Tomava o profeta como exemplo e mostrava para aquele povo aquilo que estava fazendo de errado na vida do profeta. Davi, né? Teve que ver que na Bíblia diz que ele é profeta, mas ele não está ali como os profetas, mas Deus usa. É que nem todo mundo procura o pastor, o obreiro, o evangelista, ele é profeta, homem de Deus. E tem um senhor que é apenas um membro da igreja, está ali, e Deus está trabalhando na vida dele, ele tem um contato com Deus, ele sai do cantinho dele e fala assim, ó, Deus mandou, você não acredita não. Eu só acredito num pastor. Irmão, nós temos que parar com essa heresia. Porque na realidade, o senhorzinho lá está fazendo a função de profeta, que é o quê? Aconselhando, dando um encorajamento, né? Que é a realidade da profecia, não é? A pessoa está andando num caminho errado, tá fazendo coisas que não está agradando a Deus. E tem aí vezes o senhorzinho lá, no oculto, sem microfone. Não é levantado como ministério, né? Não é levantado como que ele diz lá em Efésios 4, mas a primeira parte diz assim, aquele que paga o meu preço. Né? Tá aqui, ó. Diz lá em Samuel, 2 Samuel, no seu capítulo 12, é isso mesmo? É, no capítulo 12, porque Davi roubou a mulher de quem? Roubou a mulher de Urias. Né? Aí o profeta, e é tão maravilhoso, obrigado Espírito Santo, eu estava lendo, e você, quando eu falei que Deus revela pela palavra, né? Quando o profeta ele vai revelar para Davi, você viu a parábola que ele fala? Você viu a palavra que ele fala?
você ler lá o contexto, capítulo 2, a gente vai para não tomar tempo, mas se você ler, ele começa dando uma parábola. Roubaram, levaram os carneiros, não sei o quê. E quem é? É você. É eu? É você, Deus mandou falar para você, meu filho. Que vergonha. Esse homem é você. Você entendeu? Aí tem gente que está dentro da igreja, obrigado, Espírito Santo. Você lê a palavra maravilhosa, a impressão que o Senhor está revelando. Eu gostei do Elias, do Henrique pregando, né? Aí você vê, pai, é comigo. Porque ninguém quer aceitar a correção. Todo mundo é anjinho, todo mundo vai para o céu, todo mundo aqui vai subir, né? Aí, através de uma parábola, ou seja, através da palavra que Deus usa a sua vida, usa a minha vida, né? E ele está assim, ó. Mas para quem que é? Para quem será? Obrigado, Espírito Santo. Para quem que é? Para quem será? Aí ele fala assim, para você, meu irmão. Ah, mas eu ando com Deus. Deus é comigo, ele me ungiu. Vai ungir o rei. Não, é você que está errado. É você que é rei, que era para 10 anos, está dando. E você se conserta. E é o profeta? Não, eu vou trazer, obrigado, Espírito Santo. Aquele para os dias de hoje, é aquele irmãozinho que ninguém dá nada. Aquele irmãozinho que você vê, pô, aquele irmãozinho todo dia está na igreja, não para a igreja, não murmura, vem para o culto, é dizimista. Você tá, o pastor, vamos orar, vamos no monte, é para você que está em contato com Deus, mas as pessoas só vê o pastor, só vê aqueles que tem o garladão lá em cima, porque eu sei que tem pastor que ora. Mas eu estou dando um exemplo assim. As pessoas confundem, de certa forma, o seu grau de intimidade com Deus diferente do seu cargo eclesiástico. E está errado. Quanto mais alto o seu cargo eclesiástico, mais perto você está do céu. Achando que, de certa forma, se você é um pastor, se você é um regente, que você está mais próximo de Deus, mais do que ele. Próximo de Deus é aquele que ora todo dia. Até porque as pessoas tiram Jesus do centro, do foco, né, como autor e consumador da fé, e se colocam a fé em homens. Não é à toa que as profecias e as coisas que estão distorcendo e mudando, as pessoas não conseguem entender, não entendem que uma profecia muitas vezes grande parte das vezes é de correção, porque assim como houve no passado os falsos profetas que iam contra aquilo que o Senhor instituiu, né, está tendo nos tempos de hoje. As pessoas não procuram esse discernimento e de certa forma acreditam que determinada profecia de correção não é terra. Deus não ama ninguém, Deus não ama ninguém. Sendo que as boas novas, o próprio evangelho, o anunciar da palavra é o chamado ao arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O anunciar das boas novas, as boas novas é o quê? É que todos os pecados instituídos estão na glória de Deus. Ou seja, é uma saída, uma solução que todos estávamos errados. Todos estamos errados, mas em Jesus há uma libertação. É a profecia que te liberta, que te exorta, que te corrige. Viu, pastor Eliel? Só desculpa, eu fico triste, eu não fui criado assim. Já vou falar. Só avisando para aqueles que estão entrando agora, que às vezes eles entram e não sabem o tema, né? Então, hoje nós estamos falando sobre profecias e revelações. Então, vocês que entraram agora na live, estamos aqui falando das profecias e revelações. Os pastores estão aqui ainda falando sobre o Velho Testamento, né? Estaremos aqui dando continuidade. Então, o que acontece? O que dói meu coração, Barão, é porque a profecia veio, amém? Aconteceu no Velho, no Novo Testamento, Deus usou o profeta e, como foi exemplo aqui, também usou aquele que não está lá na lista dos profetas, mas usou para falar, né? E o que acontece? Nós sabemos que o Velho Testamento, ali só tem um, Ezequias, se eu não me engano, que Deus manda o profeta falar, fala para ele lá, que ó, põe a casa em ordem, ele vai morrer. Ele vai descer a sepultura, sepulcro. Mas aquele homem, mais uma vez, mostra que aquele homem ele tinha uma intimidade com Deus. Como é tão bom você ter uma intimidade com Deus. Aquele homem ele tinha uma intimidade com Deus tão grande que ele chorou e Deus mandou o profeta voltar lá. Eu vi o amor no coração dele. De imediato. Né? E muitas vezes, se você for ver os profetas, Deus é o Deus que só cobra. Deus ele cobra, ó irmão, se converte. Toma posição. E hoje em dia, na casa de Deus, infelizmente, eu fui doutrinado, meus pastores. Homens e mulheres de Deus, que eu vou para a casa de Deus para buscar a palavra de Deus. Amar o meu próximo. Tinha pessoas dentro da igreja, né? Que, pastor, eu vou na igreja falando de tal, lá, sai atrás de revelação.
Mas ele não confia eu vou falar aqui como homem de Deus, mas ele não confia, eu estou falando igreja em geral, mas ele não confia no seu pastor. Ele não confia no seu irmão. Porque, irmão, vamos falar a verdade. Eu estou falando daqueles que proferem a fé em Cristo. Não aqueles que brincam com a obra de Deus. Aqueles que não têm a língua na boca, aqueles que a mulher passa lá, está olhando para a mulher, isso aí não revela nada não. Mas aqueles que têm os olhos voltados a Cristo, Deus revela. Aí o que acontece? Vou sair dessa igreja porque Deus não falou comigo. Mas se Deus fala na palavra, está escrito aqui. Foi falado aqui na palavra. A palavra é revelada. A palavra falou para Davi não entendeu. O irmão, abre os seus olhos, irmão. Que Deus está falando, como falou com Davi em palavra, falou na palavra, contou uma palavra, ele não entendeu. Quem é você, irmão? Deus está te mostrando um caminho, você que não quer. Aí sai de igreja. Vou naquela igreja porque eu não vou estar julgando, né? Porque não estamos aqui para julgar. Mas o povo, ele morre espiritualmente e acha que vai para o céu, não vai, irmão. Porque está aí atrás de homem, às vezes aí atrás da palavra, ele tem um compromisso com Deus. E eu acho que não entendeu, porque de todos os que os pastores estão citando aqui, a gente não vê Deus muito preocupado em revelar coisas fúteis, né? Que vai tirar até o homem da presença de Deus. Não, você vai conseguir um carro, você vai ter você vai ser reconhecido no seu trabalho, mas sim sobre céu, sobre salvação, né? Então assim, a gente via Deus, podemos notar que no Velho Testamento, essa importância da profecia em Deus chamar o povo para o arrependimento e o adorar. Para separação, né? Separação. Ou você é Baal, não se misturar. Não se misturar. E a profecia era ou é para viver ou é para morrer. Ou vive em mim, porque na época era Deus, né? Mas mesmo assim era a Trindade, né? Era a Trindade, mas ali o foco era Deus. Deus que, através do Espírito Santo, entrava no homem e o homem revelava. Né? Hoje nós temos a graça e a misericórdia, ele subiu ao Pai e deixou o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Né? Nós temos aqueles que têm a presença de Deus. Obras com Deus tem o Espírito Santo dentro de você. E nós temos autoridade de manusear o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo manuseou, né? Aí o que acontece? Naquele tempo não. Deus falava assim, Amós, Ezequiel, vai lá, Malaquias, vai lá, e falou para aquele povo ali, aquele entortadinho ali, aquele entortadinho para derrumar, buscar madeira lá, sabe? Porque o couro vai comer. E hoje o povo quer. Eu vou naquela igreja porque, irmão, o meu marido separou de mim. Eu vou naquela igreja porque o meu filho está na droga. O meu filho não saiu na droga. Seu filho não saiu na droga porque ser fiel é uma coisa, o caráter é outra. Se o homem de Deus revelou, mas por que não saiu hoje? É o que nós estamos comentando. A profecia não se cumpre na hora que você quer. A profecia se cumpre no tempo de Deus. A revelação é diferente. Né? Eu estou revelando algo que ainda está óbvio. Eu estou revelando o seu erro. Eu estou revelando algo que Deus colocou. Você entrou numa causa na justiça. Né? Porque profetizar, eu falo, se eu profetizo que você vai receber a bênção. Né? Irmão. Deus está revelando que a partir desses dias, e aí você tem que ter coragem de estar afiado com Deus. Porque se você falar, se você falar algo que Deus não falou, aí a revelação aí é mais forte. Você sabe disso. Profetizar, você sabe que Deus usa, e o tempo do Senhor, né? O tempo do Senhor vai ser revelado, que não deu o testemunho do meu pastor. Agora, se cumprido. Agora, a revelação, irmão, Deus está mostrando que está entrando uma bênção na tua casa. Porque muitas das vezes, vamos ser aqui, eu falo assim, eu tenho medo de falar, mas como Deus me usa, eu falo. E já paguei o preço também. Deus já usou minha vida para fazer a revelação no altar. Deus manda dizer assim, revelação, na profecia. Um da tua casa vai ficar enfermo. Porque Deus já deu oportunidade para ele várias vezes. E por esses dias, revelação, em cima do altar, Deus usou minha vida. Por esses dias, um dos teus vai ficar no leito do hospital. Fui para São Paulo e me ligaram 3 horas da manhã. Pastor, quando Deus revelou, ele revelou a morte? Eu falei, não. Deus revelou o leito do hospital. Então oro pelo meu filho. Porque, irmão, se você brincar em cima de um altar, eu vejo muita gente usando o altar como cartomancia, nada contra. Adivinhos, eu não estou aqui para ajudar, né? Cada um, eu sempre falo, eu tenho que amar a Cristo e amar o meu irmão. Se ele é
espírita, se é de outra parte religiosa, cabe a mim instruir os meus na presença de Deus e amar o meu próximo. Eu não vim aqui para julgar, né? Mas infelizmente muitos homens no altar de Deus estão usando dessa forma. Revelação. Agora nós vamos abrir o leque aqui, né, irmão? Deus está me mostrando aqui na igreja que tem 5 pessoas doentes. Irmão, Deus, quando Ele quer falar, Ele fala através da palavra, ou o profeta vai até você e fala com você. Porque, irmão, isso daí é jogar, como que teologia, na Paz e Vida, você jogar pegadinha no altar. Imagina um congresso. Eu já fui no congresso e o pastor Alex dava risada. Isso aí é porcentagem. Porcentagem. Né? Ó, tem 100, Deus está me mostrando, uma vez eu fui lá em São Paulo na igreja grande, Deus está me mostrando que tem fulano de tal que está com dor de coluna, vem fazer a fila que nós vamos orar. Ou fulano de tal, irmãos, você que está com problema de coluna, você que está aí, você crê na palavra de Deus, vem aqui na frente, nós vamos orar por vocês. Você crê? Você tem fé que Deus pode curar? Simples assim, mas para trazer o ego, para encher a igreja, mas vai esvaziar o céu, aleluia. É verdade. Bom, como a gente estava falando aqui, né? Essa importância, né? Já foi citada aqui várias passagens bíblicas sobre essa importância, né? Como que Deus ali usava as pessoas, né? Foi citado aqui nomes de profetas, né? E até quando vocês citavam aqui a questão do que foi ali profetizar para Davi. É o Íris, e aí, Natan, né? Profeta Natan. Profeta Natan. E aí eu me lembro, e aí eu fiquei imaginando que ele, talvez ali ele tivesse um medo, né? Porque Davi era rei, né? Talvez ele tinha medo de profetizar para o rei, né? E assim, nós podemos, eu sei que isso é o tópico, o último tópico que nós vamos citar aqui, que é às vezes de como a profecia e a revelação está sendo usada de maneira errada hoje. Esse é o último tópico aqui que nós vamos conversar. É que, como nós estamos conversando, e a conversa está fluindo, mas a palavra da vida, vamos deixar esse tópico para o último tópico. Mas assim, existe muita forma que talvez a pessoa queira profetizar, porém, a pessoa que vai receber a profecia é uma pessoa mais de um nível elevado do que... Por exemplo, imagina o diácono profetizando para o pastor, né? Imagina o irmão profetizando para o pastor presidente, né? Talvez ali ele foi devagarzinho, Natan, por causa do medo por Davi ser o rei ali. Tem mais o cargo, mas eu vou falar aqui, agora vamos debater aqui, gostoso? Vamos debater. Não, vamos falar assim, ó. Deixa. Depois é porque ele falou assim, é Davi, mas quem me mandou foi Deus. Amém? É Davi, mas quem me mandou é Deus. Vai contestar com Deus. Não, mas é gostoso. Fala aí, Elias. Então, de certa forma, como o irmão estava falando, né? Ele temeu mais a autoridade instituída, lógico, por Deus, né? A autoridade entre os homens, mas esqueceu da autoridade que o mandou, né? Que é Deus. Isso. Muitas das vezes alguns homens, nós como homens, tememos pessoas com determinados cargos eclesiásticos, não só dentro da igreja, mas também fora. Porque, exemplo, com você como simples cidadão, um homem ou uma mulher, vivendo seu serviço simples, se Deus te usa para falar na vida de um juiz, de um advogado, de um governador ou de um presidente, você pode até temer, porque na sua cabeça, do ser humano como se vai pensar, quem sou eu para falar com determinada pessoa? Quem sou eu para chegar naquela pessoa? Então a gente tem que lembrar da autoridade que nos mandou, antes mesmo, que toda autoridade está debaixo da mão de Deus, é instituída por Deus. Então foi uma E quando você se acovarda? Aí o preço é maior, porque então se vou você te falar. Bom, vai. Quando você se acovarda, eu graças a Deus eu gosto de visitar os enfermos, eu gosto de fazer a obra de Deus. Quem sabe disso, eu gosto mais de ficar na obra de Deus. Eu gosto de fazer a obra de Deus, ajudar os filhos, as crianças. E a Edna me ligou, eu falei, pastor, o rapaz lá é jovem, tá na UTI, tá entubado, deve só 2 dias de vida para ele. Aí eu fui lá, orei, falei no ouvido dele, tá entubado, 2 dias de vida. Eu creio que Deus vai te tirar daqui.
nome de Jesus. Aí saí. Aí o Espírito Santo falou assim, volta lá. E fala para a autoridade. Quem é a autoridade? Os médicos, os enfermeiros. Fala que daqui 2 dias ele vai levantar da cama, vai sair daqui. Eu não fui. Aí ele me ligou 2 dias, ó pastor, Deus fez um milagre, que foi? O menino já foi pro quarto. Quem sabe o milagre não era só na vida do jovem, mas na vida dos médicos. E eu fui covarde. Talvez a segunda opção era para atender mais outras pessoas, né? Não é para Porque, impactar só o jovem, mas isso, os médicos em si, né? Acreditar mais, porque muitos médicos... eu vou mais forte agora. Eu vou pegar... Eu vou mais forte, eu vou mais fundo agora. Vou tragar o celular. E se Deus colocou essa enfermidade nele para fazer obra no meio do todo. No meio dos médicos, né? Porque assim, o senhor foi e falou no ouvido do enfermo. Mas talvez sabe Deus que estava audição querendo alcançar os médicos. Mas, assim né? como aleijado. E até hoje, até hoje eu peço perdão para Deus. Porque eu me convertei. Não foi que nem Natan. Natan não. Não quero nem saber se ele é rei. O que ele só fala. Eu me acovardei. Natan não quero nem saber se ele é rei. Foi Deus que mandou, receba. E o preço paga. Com toda sinceridade, né, pastores? É difícil, né? Você tem que né? Você tá à Nós frente. como homens, a gente queira não. Você fala, Senhor, aí você fica com medo de envergonhar o evangelho. O carnal do homem em si, muitas das vezes, fala mais alto do que o espiritual. E isso que o pastor falou, relatou, é semelhante modo ao aleijado, né? Os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou? Foi seus pais? Por que ele tá desse jeito? Trazendo para a linguagem de hoje, né? Ah, tá doente assim por quê? Porque ele não prestava, seus pais, os seus antepassados fizeram isso? Não, para cumprimento da edificação, né, de Deus, pela glória de Deus. Para que se cumprisse. Então, foi usado de certa forma, né? Usou o pastor para falar na vida dele, de certa forma impactou a família do jovem, o Jó, porque eles estavam ao redor. E eu não tenho contato com ele, não. Nunca mais vejo, né? Quem manda para mim, porque a obra foi feita. Né? Eu estou falando aqui porque tem que edificar a fé dos irmãos, que não se acovarda, que nem meu covarde. Eu sou sincero, não pode se acovardar, se Deus mandou falar. Porque Deus já usou minha vida várias vezes, mas nessa específica eu falei, meu Deus, eu acabei de sair lá, porque você me falou. Porque se eu estivesse lá, é que nem Deus faz não é do jeito que você quer. Se eu estivesse lá, Deus não mandou falar, não. Você vai sair, você vai voltar. Para mandar dar um recado. Mas Deus viu meu coração, eu não paguei o preço, não. Mas... do mesmo modo fez com Natan. Ele falou, exemplo, Davi queria construir um templo. Faça, Deus é contigo, ou bem, sabe que glória, do jeito que você quiser. Saiu, o senhor falou, volta lá e fala que não, eu não. Isso foi de você, não saiu de mim. Aí o Senhor quem pensou foi Salomão, né? E o Senhor ainda aprimorou, dizendo, ó, seu filho fará isso. De certa forma ele temeu, porque ele quis agradar ao rei com uma profecia da sua boca, mas... Da carnal, mas de certa forma o Senhor, através daquilo também, mudou a situação e falou assim, ó, não vai ser você, vai ser seu filho, vai ser assim, assim, assado. Davi não ficou, não ficou de certa forma triste, ele ficou alegre, por quê? Porque a sua descendência faria aquilo que ele tinha vontade. Ou seja, de certa forma, cumpriu o seu desejo através do seu filho, da sua herança. Né? Isso é magnífico, né? Só de você pensar que o homem tomou a dianteira, porém o Senhor tomou as rédeas. Eu creio, porque Deus fala. Uma vez eu falei, Senhor, eu profetizei o seu nome de Jesus, Pai. Se o Senhor tem algo contigo, até dia 30, coloca a carta, porque eu profetizei na minha vida, né? Coloca a carta lá da minha bênção, lá na meio do juiz. Cara, foi dia 30. Dia 30 eu estava no tribunal. Só que um dia antes, Deus em revelação, que é o sonho que você vai entrar em Deus mostrou no meio de um monte de gente rasgando. E o meu amigo que é advogado era auxiliar, hoje é advogado, e é advogado que é meu advogado até hoje, pela Cláudia. Aí quando a juíza falou assim, tá tudo certo, eu falei, não, tá faltando algo. Aí não assinei. Falei, então, Carlos, vou deixar por aqui. Quando eu saí lá fora, ele falou assim, você não falou que Deus falou com você? Era da igreja Congregação Cristã. Eu tenho um carinho, porque meu tio hoje tem lá. E meu colega falou, mas por isso que eu não sei o que, eu falei, mas só que a segunda parte eu não falei para vocês que eu estava antes de vir um dia antes, Deus me revelou em sonho, revelação, para me falar, eu rasguei um documento no meio de todo mundo, porque tinha algo errado no meio daquilo, tinha verdadeiramente algo errado. Então como Deus trabalha? Deus ele trabalha tremendamente, é só você crer. Então Deus me mostrou que era dia 30, mas Deus tomou e faz que nem, ó, avisa que ele vai morrer. Volta lá que ele vai morrer mais. Vou acrescentar 15 anos. Bom, aqui já falamos bastante sobre o Antigo Testamento, e aí eu queria
deixar aqui uma pergunta para que os pastores pudessem explicar para a gente. Podemos afirmar que no Novo Testamento isso teve o mesmo peso do que no Velho? As profecias e as revelações, isso podemos afirmar que da mesma forma como Deus usou lá no Velho Testamento, ela continua sendo usada? Ou podemos falar que foi um pouco menos? Teve alguma diferença, pastor Eliel? De certa forma, muito do que foi anunciado no Antigo Testamento se cumpriu. Se cumpriu através de quem? Através de Jesus Cristo, com a sua vida. Porque, querendo ou não, a Escritura, a palavra em si, fala do Verbo, e o Verbo é Deus. Né? Assim como fala em João, primeiro no início, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo, Jesus Cristo. Então, de certa forma, toda a Escritura fala a respeito de Jesus Cristo, a respeito de Deus, do plano de Deus para a humanidade, e através das profecias e das revelações. Então, tudo aquilo que foi anunciado no passado se cumpriu através de Jesus Cristo. Que ele mesmo fala que não veio, para trazer contenda da lei, mas veio para cumprir a lei. Ele cumpriu, Porque se fosse pela lei mesmo, irmãos, nenhum de nós seríamos salvos. Hoje é pela graça por intermédio de Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus Cristo. Porque se fosse pela lei em si, ninguém seria salvo. Mas que o ser humano fala, eu sigo todas as leis. Mas se errou uma, você já errou todas. Então Jesus veio para o cumprimento dessa lei e mostrar que Deus é justiça e é graça. É amor, é salvação, é redenção. Então, no Novo Testamento, assim como o Antigo já fala, Antigo Testamento, é uma antiga herança. Aquilo que o Senhor imputou para a raça humana, aquilo que haveria de acontecer, a herança que haveria de acontecer através dos seus escolhidos, através do plano de Deus, se cumpriu no intermédio de Jesus Cristo. E foi feito um Novo Testamento, ou seja, uma nova herança para os novos herdeiros, novas promessas, novas profecias, novas revelações. Assim como toda a palavra anuncia, assim como foi usado através da vida do apóstolo João, a qual o Senhor revelou aquilo que há de acontecer ainda. Podemos ver que muitas coisas já estão se cumprindo nos dias atuais a respeito dos fins dos tempos, da vinda de Cristo. O Apocalipse nos alerta a respeito disso. Quando fala das igrejas, Apocalipse 2 e 3, quando fala das igrejas, ao aspecto das cartas, as igrejas, vai tratar a respeito de cada igreja, no seu particular, de como anda, de como mas o povo fala, é do passado, mas também se reflete no novo também. Porque da mesma forma que algumas igrejas se encontravam antes, se encontram agora. E o Senhor vai anunciando, vai mostrando, vai revelando a João tudo o que haveria de acontecer e que está acontecendo. Podemos ver que muitas das coisas que o Senhor anunciou já se cumpriram, estão a se cumprir. Então, de certa forma, assim como o Antigo Testamento se cumpriu com as suas leis, com tudo aquilo que o Senhor determinou, com aquilo que Ele ia fazer com o povo, aquele que Ele ia enviar, a respeito do plano de salvação e redenção, logo depois da queda, que desde Gênesis já tinha esse plano, também se cumpre no Novo Testamento através de Jesus Cristo, na sua vinda, a sua estada, o seu ministério aqui na terra, anunciar o Evangelho, as boas novas, fazer discípulo, a sua ascensão aos céus e a sua promessa. Uma das promessas, o Espírito Santo, ficar em Jerusalém até que do alto tivesse exercício de poder. Em Atos se cumpre. Revelação e promessa. Uma promessa. Já não é mais profecia, é promessa. Sim. Profecia é uma coisa, promessa é outra, Estou prometendo para ti, viu, irmão? E é uma promessa que foi estabelecida, que o povo esperou. É uma promessa, foi revelada neles essa promessa. Assim como foi revelado o Messias, ele veio, muitos não creram, mas foi aí, ele veio, foi presente no nosso Se cumpriu a palavra do Velho Testamento, No Velho Testamento, e ele se fez novo. Jesus veio, isso que tudo se fez novo. É que nem você começou. Só repetir o tema aqui que a nossa dirigente aí está pedindo. Hoje nós estamos falando sobre profecias e revelações, A mesma pergunta que eu fiz ao pastor Eliel, fazer ao pastor Carlos. Podemos afirmar que, da mesma forma como Deus usou lá no Velho Testamento, que nem o pastor Eliel já ressaltou aqui, que muitas profecias que foram faladas No Velho. expressada lá no Velho se cumpriu no Novo. Podemos afirmar que permanece assim a mesma Não, forma? eu vou aqui entrar um bom parênteses. Do meu ponto bíblico, não do meu ponto de vista,
bíblico, da palavra de Deus. A profecia e as revelações, elas se cumprem. Porque se fosse assim, o que eu falei aqui, eu estava sendo um herege e mentiroso. Porque Deus usou minha vida, e não é 5, 6, Ele usou minha vida na palavra, e um dia usou minha vida no altar para falar para a irmã, para falar, e às vezes usa a minha vida. Se cumpre. Mas ela não se cumpre como deveria ser cumprida, porque infelizmente o ego do homem está acima, que ele lê a palavra, ele tem um conhecimento, ler a palavra e ter um conhecimento é diferente de ter uma aproximação com Cristo. E esses homens que foram do Velho Testamento, que foram chamados, Deus ele sabia. Deus ele sabia que ele podia falar. Até Jonas, né? Que onde foi pregado fugiu da sua obrigação, mas Deus sabia que mesmo fugindo, ele puxando a orelha dele, ele ia fazer o que Deus mandou. Mas hoje, meus amados irmãos em Cristo, eu fico triste porque eu não vejo mais uma revelação que Deus fala. Mas o homem, a revelação que Deus fala, você sente. Porque você não pode estar num templo e Deus falar com a igreja toda. Porque se a palavra diz, a palavra é um ato de revelar o Evangelho de Cristo, revelar aquilo que o irmão veio buscar. E Deus, eu sei que Deus usa pastores, homens de Deus, e vai chegar no irmão e vai falar assim, irmão, olha, Deus ele manda dizer para você, Deus manda revelar, trazer essa mensagem para você, que assim, 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 Deus vai entrar na tua casa, Deus vai curar, Deus vai libertar, eu sei que Ele vai entrar, Ele vai libertar, porque Ele só tem doente. Amém? Até eu creio. Mas quando começa, eu não posso ir embora sem entregar, amém. Mas quando começa, eu não posso ir embora sem entregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por quê, irmãos? Eu em cima de um altar, perdoe meus irmãos, eu tenho uma visão espiritual, em cima do altar, quando a palavra está lançada, a palavra ela entra no coração daquele que veio buscar uma obrigado, Espírito Santo de Deus, aquele que veio buscar uma cura, aquele que veio buscar algo de Deus para a tua família, pelo teu relacionamento, pelo teu filho, ele começa a descer as lágrimas, porque eu já chorei. Minha irmã, era um novo convertido, minha irmã cantava, eu navegarei, a lágrima caía, eu não entendia, só que a igreja estava vazia. Amém? Tinha umas 5, 6 pessoas, eu estava lá no cantinho. E no altar você vê, aí eu vejo, irmãos, como eu aprendi com homens de Deus, inclusive Deus já recolheu um, a pessoa que está em cima do altar, a palavra está vindo, e o pregador está na palavra, ele desce, ele vê o sofrimento na lágrima daquela pessoa, e Deus manda te dizer que Ele está curando esse sofrimento, aquilo que você está precisando. Irmãos, ela já está ali porque Deus já está falando com ela, aleluia. Deus já revê, a própria palavra está falando. Aí ele A palavra já está sendo revelada. Já tá, amém? E ele aproveita a dor, ele aproveita o sofrimento do irmão que está ali, porque a palavra está falando, olha, eu vou curar, eu vou entrar na tua casa, eu vou transformar. Ela fala, Senhor, eu vim buscar essa palavra. E ele começa a chorar, aí sai o profeta. Marchando. E o irmão está lá pregando. Não respeita nem quem está com a palavra. E doa quem doer, porque daqui é de Deus, não é de mim. Não respeita que o profeta que está falando. Ele, Senhor, quando nós oramos, Senhor, usa a vida do seu irmão. E Paulo fala isso aí, né? Paulo fala. E a maior profecia é a palavra que está sendo pregada. Que está sendo pregada. Amém? Às vezes se dá um glória, se cega. Amém, irmão? Isso é normal. Agora você sai de lá para vir atrapalhar aquele que está pregando, ou aquele que está em cima do altar, isso que nós estamos falando é sobre revelação. E a pessoa se usa disso pela fraqueza do irmão. Se usa disso para extorquir o irmão, e não tenho medo de falar, que se eu tiver que pagar, vou pagar com Deus. Extorquir o irmão. Irmão, tem que fazer uma campanha, que é assim, eu não faço campanha. Quando eu quero alguma coisa para casa de Deus, eu levanto a mão, irmão, quem pode ajudar? Sabe por quê? Meu Deus é Deus de barganha. Meu Deus não é troca de moeda. Ele já foi trocado lá por Judas.
E se eu fizer isso, eu estou trocando meu Deus por moeda. Aí, irmão, a gente vai fazer uma campanha. O envelope é R$100. Mas você está machucado, meu irmão. A profecia daquele que não usou da sabedoria, ele aproveitou a tua dor, ele aproveitou o seu sofrimento do teu filho que está na sarjeta. Eu sei que é uma cracolândia, eu sei, eu posso falar. Você abraçar o irmão, o do outro lado falou, você não está sentindo um fedor de carência? Eu falei, não estou não. Porque eu estou... E você vê aquela tristeza, aquela dor da mãe que vai buscar pelo esposo, pelo filho. Irmão, vai ter uma campanha aqui, Obrigado. 7 dias, mas tem que ter um propósito. Qual que é? Fazer um sacrifício de R$1.000. Só se cumpre se você fazer. Isso não é comigo, varão, me perdoe. Misericórdia. Se você quiser ajudar a igreja, você ajuda. Se você não quiser, amém. Amém? Deus usa as pedras. Se a graça é de graça, porque Então é isso, pastor, é isso que hoje em dia, as igrejas pequenas, se não tiver homem de Deus como você, que põe a mão na obra, eu que amo as ovelhas, esse irmão, que ele sabe o que é ter uma obra e ser abandonado pelo povo, porque o povo quer revelação, né? Aí você vê assim, você fala, Senhor, eu estou lutando para manter o teu filho, a tua obra, com os recursos que tem, para ajudar a viúva, ajudar o irmão. E o cara está fazendo profecia lá e tá ficando rico. Aí Deus fala assim, fique em paz, meu irmão. Cuida dessas ovelhinhas. muitos são chamados, poucos escolhidos. Porque eles pertencem ao reino do céu. Eu vou falar só isso. A esses pertence o reino do céu. Tinha uma irmã na igreja que eu batizei. Quando eu batizei, rodou água. Quase derrubou a água para toda a piscina. Isso é o Espírito Santo. Até o presbítero, o pastor Luiz Pastor, mandou uma mensagem lá rodando a piscina. Pastor, eu vou ali que vai revelar. Não pare de ir atrás de revelar. A melhor revelação está na palavra de Deus. Ande com quem anda com Deus. Ande com quem tem princípios com Deus. Que tem uma vida no altar. Que tem um casamento puro. Um homem que você olha assim e fala assim. Porque às vezes eles estão preocupados com vestes. Estão preocupados. Aquele homem tem um carrão. Vou ter um carrão. Não, você não tem que ter um carrão. Se você trabalhar depois da vontade do Senhor, você conseguir. Amém. Se você for para você ter um carro mais ou menos, mas Deus me deu o melhor, Deus te deu o melhor, qual é o melhor? Salvação, meu irmão. Você quer melhor do que isso? Então pare de ir atrás de profecia, vai atrás da palavra de Deus, pessoas que jejuam, olham pela tua vida. Isso tudo acontece justamente por causa disso que o pastor falou. Porque as pessoas se firmam no que o homem disse ou deixou de fazer, falou, não, vou lá que é bênção, isso. Mas como o pastor falou mesmo, a maior revelação é a palavra. As pessoas buscam em homens aquilo que já foi instituído por Deus em Jesus Cristo. Porque não é eu que morri pelo pastor, o pastor que morreu por mim. Não, quem morreu por nós é Jesus Cristo. Chama Jesus Cristo. A mesma autoridade que está instituída sobre a vida do pastor, sobre a minha vida, sobre a vida do presbítero, está sobre a vida de cada um. Mas basta o quê? Aquele conhecimento, mas o conhecimento de que conhecimento? A busca, a intimidade, buscar o entender, o discernimento do Espírito. A busca dos dons espirituais, que um dos dons também é discernimento de espíritos, dom de profecia, entre mais e mais dons. Mas Deus o Novo Testamento, Cristo fala, Paulo fala nas cartas lá, que é umas que eu li, que ele fala, ele dá o dom. Mas as pessoas não buscam. Não, mas ele dá o dom. Mas tem muitas pessoas que não usam o dom, usam a sabedoria. Vai extorquir o povo, vai enganar o povo. E as igrejas pequenas sofrem. Se aproveita da ignorância e da falta da... Não, nem sempre da ignorância, da dor, da perca, da dor, do sofrimento. Você sabe que é uma mãe, Varão, um dia nós vamos, se Deus quiser, você sabe que é uma mãe, lá em São Paulo, 2 horas da manhã, frio bravo, que antigamente fazia um frio de paz. Você tá lá com uma vanzinha ali, aí você, a mãe sabe que tem o pessoal que evangeliza debaixo da ponte. Se você vê esse rapaz aqui, é meu filho. Não sei quanto dia eu falar que ele tá por aqui, se eu ver ele, fala que eu tô aqui, você traz ele. Irmão, é uma dor, cara. Não, irmão, vamos lá para a A igreja. diaconisa queria falar. Pode falar. Nós estamos falando em falsos profetas, né? E Mateus fala pra gente tomar cuidado com esses falsos profetas. Glória a Deus. Teve uma vez que a gente estava congregando e a maior dor da minha vida foi quando eu fui no médico pensando que eu estava gerando e não estava gerando. Eu descobri que estava com micropolicístico nos 2 ovários. E nisso Deus usou um homem realmente para falar, ele não sabia de nada, que eu fui curada. Eu criei que eu fui curada, né? E depois disso, Deus estava curando a ferida que estava no meu coração. Ele falou assim, conta 3 dias que você vai fazer o teste e você vai estar grávida.
Eu contei os 3 dias, provei toda a minha dor. Na hora que eu vi o negativo, eu desandei. Por isso que eu falo para todos os irmãos, toma cuidado em quem você acredita. Porque aquela mulher, quando Eliseu, né, falou que ela ia gerar, ela passou e falou, aquele homem é um profeta. Ela sabia que aquele homem era um profeta só dele passar, né? E ele não conhecia ela, e ela não conhecia ele, tipo, ter amizade. Mas ela sabia que aquele homem era um profeta e chamou ele para ficar em tua casa. E Eliseu perguntou para ela o que faltava na vida dela. E ela falou assim, não preciso de nada. Assim, você terá um menino. Então, tomar cuidado com os falsos profetas. Como você sabe que é um homem de Deus, você sabe e você vê o Espírito Santo refletido naquela pessoa, como aconteceu com Eliseu. O que nós já estamos aqui conversando, os pastores já estão aqui abordando já, seria aí o tema da minha última pergunta aqui, que era justamente isso, como nos comportar nos dias atuais, onde temos visto tantas brincadeiras e charlatanismo, que foi o que a irmã falou, a pessoa se aproveitando, né, se aproveitando do que ela estava passando, e foi ali, usou aquilo como um mérito para ele, né, porque... E muitos vão atrás, viu, pastor? Muitos vão atrás. E o que eu acho, e é uma realidade, né, infelizmente... A gente não pode fugir da realidade, né? Só existem os falsos profetas porque nós damos legalidade, são as pessoas que dão legalidade. E o pastor que onde a gente congregava, que era o meu sogro, um grande homem de Deus, e agora estamos congregando com o pastor Carlos, também um homem de no Deus. hospital. E ele falou assim, Bia, lembra quando Deus me usou? Realmente, que ele falou assim que Deus ia dar na hora certa. Ele via algo que eu não via. Então, hoje em dia, eu descansei, meu coração está nas mãos de Deus. Quando pessoas perguntam para mim, eu falo, Deus sabe melhor do que eu. Vai conversar com ele. Ele vai dar no momento certo, mas é necessário isso e isso. Não só para ela, mas como para mim também. Como nós somos uma só carne, atingir ela me atinge também. Com certeza. Então, querendo ou não, do mesmo maneira que ela saiu ferida por determinada coisa, eu também saí ferido. Só que o Espírito Santo é maravilhoso, né? Vai consolar nosso coração. Você fica numa expectativa, né? Com o tempo, né? Essas feridas são curadas. Porque leva tempo, né? É necessária essa busca, essa intimidade com Deus. Justamente para que, muitas das vezes, coisas que são feitas por homens, que somente Deus pode curar. Não é à toa que quando nós viemos resgatados da nação do pecado, viemos com feridas, né? Com angústias, com anseios, que são coisas que nem as mais doces palavras de um homem podem, né? Mas há uma pessoa que é usada pelo Espírito de Deus, ou muitas das vezes, como já foi comigo, como foi com muitos que eu conheço, a palavra, o fato de você abrir a Sagrada Escritura e, de certa forma, ela falar no seu interior. Como o pastor já falou, ela penetrar fundo na sua alma. Você chorar, né? Sua alma angustiada chorar e entender que é Deus falando contigo. Ele está com você. Eu creio que cura mesmo. É uma coisa que Deus tem tocado, uma coisa que Deus, esse projeto aqui é uma coisa que Deus colocou no meu coração, foi isso. O fato da gente estar firmado na palavra. Você vê que aqui, na maioria das lives, a gente não defende ponto de posicionamento, mas sim a Bíblia, né? E eu acho que o maior erro de tudo isso é justamente as pessoas não quererem buscarem a Bíblia, né? Porque assim, você estava estruturado. Ele usou o momento ali de dor. Era o que vocês queriam ouvir, não é, irmãos? Mas assim, você estava estruturado na palavra. Passou ali aquele evento, mas vocês... Porque o meu sonho é ser mãe, né? É um sonho que eu tenho desde criança, né? E eu não vou mentir, às vezes bate aquele negócio, né? Quando a gente vê aquela mulher grávida e você não poder ter... Aí você vai pra igreja, passou o carro, tem umas 30. E quando você vou ter que trocar água de novo. criança de colo e tudo mais, você fala, poxa Deus, e eu? E não só eu, né? E as mulheres que também estão assistindo, pode ser que estão passando o mesmo processo. Mas o Senhor me fortalece porque Ana também não podia ter. Ela tinha o mesmo problema que eu. Mas ela ela ali se prostrou perante o Senhor. O Senhor viu a sinceridade no coração dela. E eu falei pro Senhor algo que
eu e o Senhor. Falei pro Senhor que o meu filho se chamaria Samuel, né? Seria o sacerdote da casa dele. E eu não tenho vergonha disso. Ana cumpriu o voto dela. E a mesma coisa eu, né? Eu creio que eu cumprirei meu voto ao Senhor. Glória a Deus. E eu li uma palavra sobre justificação da fé. As tribulações da perseverança. Perseverança da esperança. Perseverança, experiência e esperança. A minha esperança está em Cristo. A minha experiência é que eu posso dar um conselho e ajudar outras mulheres também. E também a tribulação, aquilo que fez, me ajudou, né? Então isso é tomar cuidado com pessoas que falam que é cristão e não é. E assim, que nem voltando aqui. Mas eu voto de 10 mil. Voltando aqui, né? Tem gente que faz queria isso, que o pastor Eliel relatasse sobre isso, né? E assim, como que o irmão vê hoje, né? Lógico que a gente já está conversando sobre isso, mas assim, como que o irmão vê hoje essa situação, que nem dessas pessoas indo, e assim, talvez até em lugares sérios, né? E a pessoa vai lá, fingindo ali muitas vezes vai lá ler um versículo, e daquele versículo fica ali profetizando algo que não é só algo da carne, né? Como que o irmão vê essa situação hoje em dia, do que está acontecendo aí na própria internet, né? A gente vê, hoje aqui nós estamos usando um Facebook, vai para o YouTube, mas quantas pessoas não estão usando o Facebook para ficar profetizando algo? Eu tô aqui, eu fui no monte, e é isso e aquilo. Gente, mas e aí você não vê uma palavra, você não vê Maria, uma situação disso, né? a cartomancia, né? Porque eles pensam que nós estamos jogando cartomancia. Maria, Deus também ajuda o nome de Maria, meu cara tá no Facebook. Quantas Maria não tem, né? Então, sabe o que me dói? O povo, ele é cego, porque ele pecais, porque ele não conhecia a palavra de Deus. Tá na igreja, mas não conhece a palavra de Deus. A palavra liberta, a palavra cura. Tem sua igreja, tem seu pastor, eu sei que pode ser uma igreja pequena, mas tem nome de Deus ali. Mas tem pessoas que têm sua igreja e ainda ficam no Facebook vendo. E aí tem mais. Dizima lá, mas não dizima na tua igreja, ajuda lá, mas não ajuda a tua igreja. Nada contra isso. Mas, poxa, peraí. O que Jesus fala? Entrar no teu quarto, te orar e falar no secreto comigo, no secreto te revelarei. Aí fica, não, meu... Amém, Pai. Vamos orar. Pastor Eliel. Bom, como o pastor falou, né? A questão de tudo isso que está acontecendo, infelizmente, a própria palavra nos relata, né, a respeito disso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, de certa forma, as pessoas que se aproveitam da fraqueza dos outros, conforme a gente já falou aqui, pessoas que se aproveitam de momentos ou de determinada situação de alguém para dizer que foi Deus que falou, que Deus fez isso, que Deus fez aquilo, essa pessoa não tem o verdadeiro amor. Então, de certa forma, faltou um compromisso. Foi o que foi relatado no começo aqui. Nós começamos a falar esse grau de intimidade. Intimidade com Deus. Quando você é íntimo de Deus, você procura fazer aquilo que agrada ao Senhor. Cumprir as suas leis e os seus mandamentos. Assim como 2 Crônicas 7,14, se não me engano, vai falar, se meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar e buscar a minha face, né, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, né, descerei e sararei a sua terra. Ou seja, a palavra do Senhor indo de encontro. É necessário aquela busca, a humilhação, né? É você se humilhar, buscar ao Senhor, ter essa intimidade, esse compromisso com Deus. Isso não é que vai te livrar de certas situações, de pessoas chegarem em você e falar isso e falar aquilo, não. Quer dizer que quando acontecer isso, de certa forma, você vai estar, de certa forma, preparado para ter esse discernimento, né, se aquilo é de Deus ou não. E se não for, você vai ter a capacidade, o entendimento de entender Deus. Se for, assim seja da tua vontade. Se não for, Senhor, tira isso do meu coração. Senhor, me liberta dessa dor. Senhor, faça o teu querer e a tua vontade. Que não seja a minha vontade, mas a tua. Então,
uma forma de a gente estar diante de tudo isso que está acontecendo, que infelizmente tem muita chocarrice, muitas brincadeiras. De certa forma as pessoas estão querendo até distorcer a palavra do Senhor, porque tira um trecho do texto e entrega fora de contexto. Então, texto fora de contexto gera pretexto. Então, a pessoa molda a palavra ao seu querer. Como o pastor já falou, ao ego. Eis que te digo que não sei o quê. Para trazer para encher a igreja, para encher a igreja. O povo quer quantidade, não procura qualidade. E por, querendo ou não, assim como o irmão já falou, o povo não tem esse compromisso, o povo, como, se tem quem fala, tem quem escuta. Então, se tem quem faz essas coisas, é porque tem quem quer que busque essas coisas. Se tem falsos profetas, é porque tem pessoas que buscam esses falsos profetas. Assim como no passado, o povo de Israel se corrompeu e buscou falsos deuses, falsas doutrinas, né? No tempo de hoje... Bezerro de ouro é um deles, né? Bezerro de ouro. Deus fez, mas ele instituiu as leis. E querendo ou não, o povo buscou aquilo que era sua vontade. Então a melhor forma, creio que é o entendimento com base bíblica, é aquele compromisso com a palavra de Deus. Se você tem um compromisso, você está alicerçado no que a palavra diz, no que o Espírito Santo fala no teu coração quando você ouve a palavra, ao invés da palavra do homem vazia em si, você, por mais que venham as provas, as tribulações, aquelas revelações, você vai ter, você vai estar capacitado, preparado para aquilo. De certa forma, o Espírito Santo te capacita e te prepara. Aquilo, de certa forma, somos homens, como aconteceu com minha esposa relatou, nós somos atingidos, porém, como o irmão mesmo falou, quando nós estamos alicerçados na palavra, o Espírito Santo nos orienta, nos exorta. Ó, filho, aconteceu isso porque não é de mim, não é da minha palavra. Você buscou? Você buscou para saber se era eu mesmo que falei? Porque em Deuteronômio vai falar também a respeito, né, de os falsos profetas, adivinhos que vinham falar, de sinais, prodígios, que poderiam até se cumprir, mas não era da vontade de Deus, não é Deus que falou. Então é aquele compromisso, né, o comprometimento com a palavra, assim como a gente já bateu nessa tecla muitas vezes aqui, né, nesse diálogo que estamos tendo, que a maior revelação é a palavra de Deus, o Filho de Jesus Cristo. Essa é a maior revelação. É isso que nós devemos buscar, porque é ela que nos orienta, nos capacita, nos fortalece, nos exorta. É a melhor coisa que devemos fazer. Em vez de buscarmos em homens, não estou dizendo que homens não são usados, são sim, porque tem pessoas que são um pouco mais leigas, que não têm essa capacidade, então tem uma dificuldade, de certa forma, na palavra. Mas tem um contato, tem uma intimidade, tem um contato. E tem essa humildade de chegar no nome de Deus, pastor, evangelista, diácono, irmão, eu estou lendo esse texto aqui, de certa forma não estou tendo, não estou entendendo porque eu não consigo ler a palavra, não estou discernindo. O irmão pode me ajudar, porque como corpo, ele está procurando o outro para que possa orientar. Porque o que uns têm de sabedoria, outros têm pouco, e cada um tem, né, se busca. Mas a palavra do Senhor diz que ai da mão, ai do braço, se não for a mão. E nós somos um corpo, né? E Cristo é o cabeça. Exatamente. Então, a base de tudo é a palavra. Para escaparmos de tudo isso, estarmos alicerçados na palavra de Deus. A rocha que é Cristo. A rocha que é Cristo. E o que o pastor falou assim, a Bíblia fala que nós podemos julgar também o profeta, né? Nós podemos julgar o profeta, né? E assim, recebe, né? Existe uma maneira mais fácil de ser julgado, de entender tudo isso, profetizou? Eu sempre costumo falar para minha esposa assim, poucas pessoas vêm profetizar para mim. Poucas pessoas vêm profetizar para mim, porque na hora que eu não estou negando que Deus fale com profecias ou com revelação, mas o meu sentimento é o quê? Eu vou orar a Deus e Deus vai confirmar. Aí eu vou falar uma coisa para você. Porque tem muita gente que fala assim, o cara vem, fala e você amém, abre as mãos ainda. O pastor Fábio... E se não for de Deus? O pastor Fábio, ele fala isso aí. O pastor Fábio, na conversa muito do pastor Fábio, sabe o que acontece, pastor Fábio? O povo é tão cego, o povo está tão apegado à dor, esquece da dor de Cristo. O pastor Fábio fala isso. Que a pessoa vem, fala e você amém. Você não tem... Aí, ao mal do... Agora vamos aqui. Ao mal do homem de Deus. Eu não quero magoar o profeta. Eu não quero magoar o irmão.
Você não precisa falar porque é mentira. Que de repente Deus... Fala só, vou Não, consultar ao Senhor não, e não. se for, Deus vai me mostrar através da palavra, Não, através você do não precisa sonho. ofender. Vai usar né? outro profeta. Você não né, pode pra ofender o confirmar. profeta, porque ele vai dar conta, de repente, se o profeta está sendo usado. Né? Mas Paulo, ele diz, quer da carne, vai essa carne, quer do espírito, vai esse espírito. Mas, o mal do povo, o povo está tão necessitado de profecia, eu estou necessitado de ler a palavra de A Deus. palavra na frente é porque estamos todos fechados. Viu, ô pastor? Eles estão tão necessitados de uma revelação, né, que esquece que é uma revelação a palavra de Deus. Aí que o homem vem, porque ali na igreja só tem doente, tem bastante, né, irmão? E eu sou um deles. Eu sou o primeiro a ser doente, né? Aí o que acontece? Vai falar, de repente não é nada daquilo que está falando e você, amém. Você não precisa falar nada. E eles põem você na parede, é dessa forma, meu irmão? É dessa forma. Porque se eu estiver mentindo, você pode falar, não, irmão, não é que você está mentindo, mas eu vou consultar o meu Deus. Acabou! Eu vou falar com Deus também. Se for da vontade de Deus, assim será. Porque muitas das vezes é profecia sem profecia. Como aconteceu comigo muitas das vezes. Um tempo atrás, afastado, o Senhor usou, sim, um vaso. Chegou e falou, ó. E foi um vaso da casa, que muitos não dão honra. Foi o quê? Ninguém dá não. A minha irmã, exemplo, usou a serva de Deus. Falou, ó. Quando eu estava numa nação do pecado, falou assim, ó. O Senhor mandou falar o que pra você? Te conserta. Te conserta, senão... Do jeito que você aí é profecia mesmo. Você sabe para onde você vai. É de Deus, é de Deus, é de Se Deus. você tá, você sabe que onde você vai, que você vai conhecer a área para você pior. Isso é de Deus mesmo. Eu tremi e temi. Entendeu? No mesmo momento, veio o outro abençoada, né? Deus não mata ninguém. Deus não vai te matar. Eu vejo um carro na sua frente. Eu vejo... Aqui, pega essa moeda. Pega essa moeda aqui. Toma, é símbolo. É símbolo que vai estar cheio de dinheiro, não sei o quê. Eu, na minha mente, mesmo querendo ou não, eu estava um tempo afastado, devido às situações, mas querendo ou não, quando a gente tem um temor, a gente... O Espírito Santo não deixa a gente enganar. Eu falei, não, eu recebo a primeira. Porque como é que eu vou receber alguma coisa do jeito que eu tô? Eu posso estar com o carro na garagem, posso estar com o banco cheio, né? Eu posso estar, querendo ou não, na melhor mansão, mas se eu não estiver em Cristo, tudo isso é em vão. Eu morro, vou para o inferno, conhecedor da palavra é pior. Aí a profecia que foi feita, falada primeiro, se cumpre. Aí eu tendo ciência do jeito que eu estava, acabou acontecendo. Então é isso que o pastor falou, que os irmãos estão falando, é a questão do discernimento, a pessoa que se aproveita. Né? Se a gente não está firmado no compromisso, a pessoa se aproveita. Né? É porque também... Já vai. Não, pode. Porque também a gente não pode ser... Eu tenho que falar o que é verdade. Ah, pastor, você não dá curso, só para você não dar isso. Eu te pergunto, você tem orado? Você tem lido? Porque curso, nós estamos com um projeto aí no Senhor Jesus. Inclusive, esse tema é bom na sala de aula, viu, presbítero? Esse tema é bom, ficar bastante, né, para abrir os olhos do nosso povo. Mas não adianta eu dar curso. Não adianta eu dar curso para você se você não tira o seu tempo para ler a Bíblia. Eu não tiro o seu tempo para ajoelhar e falar com Deus. Eu posso dar o curso que for, posso dar o curso de teologia, o melhor curso do mundo. Você vai ter só o curso, mas a presença de Deus você não vai ter. Não é, Fortunato? Fortunato é homem de Deus, mas fala que o pastor Fábio é aquele homem da ciência, né? Que tem muito conhecimento. Ele é humilde. Sei que você também é, eu sou. Eu tenho aquela pessoa que tem um dom. Mas ele vai passar o dom para uma pessoa que só quer aprender a ler, mas não quer ter um contato com Deus. Talvez é pro ego, né? O ego. Você está entendendo, Fortunato? É tão bom você aprender para você se encher do Espírito e passar. Hoje o que eu faço o amor que eu aprendi com meus pastores. Eu passo o amor, né? Eu passo que nós temos amar do mesmo que seja apedrejado. Então as pessoas querem estudar, querem aprender porque acham que vai aprender a palavra, vai revelar. Não. Jesus já revelou para nós que ele morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, para que um dia nós viemos subir. Porque toda a sua letra não vai também. Mas sua letra para o conhecimento. É bom. Mas não adianta ter conhecimento se você não tem um particular com Deus.
como eu vou revelar? Ah, mas a palavra... Sabe o que acontece, pastor? Tem uns pastores que ele conhece tanta Bíblia, tem pessoas que eu já também conheço de pronta a ponta. Então, pessoas, ele foca em alguns versículos da palavra de Deus, ele só tem um versículo, ele não tem a presença do Espírito Santo de Deus. E ele, quando ele revela, olha o que diz lá João. Aí você, pô, cara. Olha o que diz fulano de tal na palavra. Porque ele decorou, ele virou um decorador da palavra. Ele não foi um aprendedor, aquele que pegou a palavra, pôs no teu coração para ajudar o seu próximo. Ele pegou a palavra para arrancar dos enfermos, dos doentes, revelar profecias para o seu ego, eu vou falar com o nome de Deus, para o seu ego e para o seu crescimento, nem espiritual, é financeiro. E muitas igrejas, que tem aquele pastor velhinho, tem aqueles irmãozinhos que chegam lá, tá os 5, ninguém quer entrar. Mas quem entra naquelas igrejas de multidão, né? Onde que você faz fila, mas um dia ele vai voltar. Aí todos nós vamos ter que pagar. Aí, porque se eu for falar, vou estar julgando o homem de Deus, e aí daquele que tocar no ungido do Senhor, por mais que ele esteja errado. Mas a palavra tem que ser falada. Você pode ter a leitura, mas se você não tiver amor... O assunto tá bom, mas nós já tá aqui já 1h15, 1h20. Não, tem que bater Vou dar 1h26. Vou dar aqui um tempo para tanto para o pastor Eliel como o pastor Carlos trazer aqui considerações finais referente a isso, referente ao tema. Estivemos aqui falando sobre profecias e revelações. Queria um resumo de tudo isso e os dois quiserem deixar alguma coisa para aqueles que estão assistindo, né? Pastor Eliel. Foi muito bem esclarecido, né? No diálogo de hoje a respeito de profecias, revelações, né? A profecia que já se cumpriu da vida do Cordeiro de Cristo, a revelação, que é a palavra de Deus, que nos anuncia tudo isso que já aconteceu, está acontecendo e há de acontecer. Então, conforme já foi falado esta noite, a maior revelação é a palavra, é a busca, o entendimento, porque se muitas das vezes nós não entendemos, é porque não buscamos, não procuramos entender, de certa forma. Esperamos que alguém nos fale, mas nós mesmos não buscamos, né? Esperamos por outras pessoas coisas que nós devemos fazer. Buscar entender o que são profecias, o que são revelações, como que o Senhor fala através, né? Como que o Senhor age através disso, né? Através de todas essas coisas que você procura a saber, se você tem esse compromisso, esse comprometimento, o Espírito Santo dá, né? Aquele que quer, busque. É a busca, né? Para entender tudo isso que o Senhor quer mostrar. São os mistérios de Deus, que são dados àqueles que buscam, né? Que o Senhor dá a cada um conforme Ele quer, mas também conforme o compromisso e a busca da pessoa a respeito disso, né? Os mistérios que são revelados, porque muitas das vezes o que é revelado para um não é revelado para todos, né? Mas aquilo que foi revelado para aquele serve como edificação para os demais irmãos, porque o Senhor pode usar o pastor, pode usar o presbítero em situações diferentes para profetizar, para mostrar algo para alguém no particular, ou algo para o entendimento da igreja, para o enriquecimento do corpo de Cristo. Mas em tudo, em suma, o que nós devemos ter é entender que isso coopera para o crescimento do reino. O propósito dessa profecia, de determinada revelação, é para a glória de Deus ou é para a glória do homem? É aquilo que nós temos que buscar, né? Diferenciar se algo está vindo da carne ou do Espírito, se é para engrandecimento e glorificação do reino de Deus, da glória de Deus, ou se é para algo pessoal, né? Para o ego humano. Hein? Pastor Carlos. Então, tudo que sobre revelação, nós não podemos tirar do contexto o Velho Testamento, porque Deus cobra, né? Deus cobra, Deus pesa a mão ainda, porque Deus não mudou. Mas pela graça e misericórdia intermédio do Filho, ele, né, fala assim, não, pai, vamos, aqui naquela árvore plantada, né, no meio da vinheira,
e não era para estar ali, Davi, não era para estar ali, mas ele fala assim, não, dá um tempinho que a gente vai, não é assim? Dentro da casa, dá mais um tempinho, né? E Deus, infelizmente, nós vamos ver e vamos rever falsos profetas, homens que usam do conhecimento para iludir pessoas, mas nós, como homens de Deus, temos que ter consciência que se nós fizermos a coisa certa, falar do amor de Cristo, porque Deus vai usar o seu um dia para revelar, Deus vai usar a minha vida, vai usar a sua vida para revelar. Se nós que somos pequenos, porque nós somos pequenos, porque ele diz que eu diminuo e tu cresço. Amém. Glória a Deus. Porque quando a gente quer ser maior do que ele, nós vamos ser jogados aos leões. E Deus, ele nos mostra. Ele vai usar eu pequenininho, ele vai usar você, vai usar aquela irmãzinha, aquela irmãzinha que voltou agora, que eu tenho um bom carinho por ela, que nós profetizamos na vida dela, através da oração, visita no lar. Nós fomos lá, nós profetizamos, nós falamos de Deus. Hoje a filha dela quis andar namorar, era rebelde. Hoje é casada, mãe de filho, serva de Deus. Né? Porque nós não fomos lá para Deus está mandando e rodamos, não. Nós fomos assim, ó, Deus vai entrar na tua casa. Deus vai fazer um mover na tua casa. Eu falei, Deus vai fazer. Ele faz no tempo dele. Então, quando nós tivermos, nós homens de Deus, você que está assistindo, que é temente a Deus, use a palavra de Deus para o crescimento de uma obra com amor. E falo, repito, Paulo diz aí em Efésios 4, que você tem amor, fale aquilo que Deus manda, ame seu irmão. Porque se você tem uma ferida, já viu aquela pessoa que tem câncer? A pessoa não vai falar e maltratar, sabe o que ela faz? Ela abraça, ela levanta a sua autoestima e o próprio organismo ele vai regenerando, e a palavra de Deus desse jeito. E você não compra alguém que está com câncer. Você não compra alguém que está caído, uma sarjeta. Deus sabe o amor que nós temos que ter na obra dele. Porque tem muita gente preocupada em revelar para encher a igreja. Eu estou preocupado em falar de Jesus para salvação. Essa é a melhor revelação, essa é a melhor profecia. Infelizmente, a mídia está sendo usada para enganar aqueles que não têm leitura e até mesmo aqueles que têm e está passando por uma luta, por uma prova. Entregue tua mão no Senhor. Fale com o teu pastor, aquele que te orienta. Fale com um círculo de oração. Vá até tua casa, ore, fale com o Senhor. Pare de ficar de igreja em igreja, querendo profetada. Porque Deus ele fala através de uma irmãzinha, através de uma oração. Mas infelizmente, nós estamos passando aquele povo lá que canta rap. Quando tem cheio de ouro, carro bom, nada contra, carro bom, se espelha nele. Ninguém se espelha em Cristo. Eu se espelho no homem que revela. Eu vou naquele culto que vai aquele pregador e aquele irmãozinho simples, humilde, que não revela, mas a palavra, quando é lançada, transforma, muda, glória a Deus, e cura. É esse Deus que nessa noite nós vamos falar para você. É o Deus que revela, é o Deus que profetiza. E a melhor revelação é saber que um dia ele veio, morreu, ressuscitou, está no céu e um dia vai descer para recolher a tua igreja. Glória a Deus. Esse é o Deus que você deve procurar. Essa é a revelação. A melhor revelação é entrar no teu quarto, em secreto falar com Deus e Ele te responderá. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, a caia show. Eu acho que Deus seja louvado. Eu acho que isso é a melhor coisa. Se você tem uma intimidade com Deus, se você está debaixo das promessas do Senhor, você não vai precisar que outras pessoas, não que Deus não use. Porque se for para o teu bem, se for para algo que você não esteja enxergando, Ele vai sim continuar usando. Mesmo que tenha tanta brincadeira, mesmo que tenha tanta falsidade. Distorção, né? No meio
das pessoas que estão fazendo com seriedade. Existem essas pessoas fazendo com brincadeira. Ele continua revelando, ele continua ainda levantando profetas. Mas um conselho depois de tudo isso que vemos aqui essa noite e ouvimos. Busque a palavra, se alicerce em Jesus, né? Esteja alicerçado em Jesus, esteja com esse compromisso, esteja com esse relacionamento com Ele. Porque se vier alguma profecia para você, uma revelação, automaticamente o Espírito Santo vai Confirmar. mostrar que talvez não é algo de Deus. Agora, quando nós estamos fora, né, da presença de Deus, há esta facilidade das pessoas enganarem. E assim, se a pessoa não foi na Bíblia, se ele não está pregando, já dá para perceber que é dele, né? Não tem contato. E não de Deus. Não tem né? contato com a palavra, não tem Então, contato assim, particular com Deus. Busque esse relacionamento, né? Busque esse relacionamento, né? Porque as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida, elas não serão retidas. E você não alcançarão porque um profeta não profetizou na sua vida. O Senhor vai te dar da mesma forma, né? E do jeito que Ele quer, a Do jeito quantidade que Ele quer, né? Do jeito que Ele quer. Então, agradeço a Deus por esta oportunidade, pela vida do pastor Carlos, pela vida do pastor Eliel. Obrigado por ter tirado esse tempo para estar aqui. Obrigado a você que esteve assistindo. Que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. E busque a Bíblia, busque a palavra de Deus, busque esse relacionamento. Infelizmente, que nós não venhamos fechar o nosso coração para as verdadeiras profecias. Mas esse é o conselho, que nós venhamos estar com Cristo ao ponto de nós entendermos se é de Deus ou se não é de Deus. Né? Paulo diz, Isso. o que é da carne é da carne, Isso, o que é do Espírito é do Espírito. É por isso que temos que buscarmos, orarmos, jejuar. Não tem que jejuar como o pastor manda, não. Você tem que jejuar pelo menos uma vez por semana. Hoje eu não vou comer isso, eu não vou assistir. Porque você sempre, a briga nossa não é contra a carne, é contra as potestades. E o pessoal só jejua se o pastor falar, só vou no monte, o pastor fala, vamos no monte agora. Não vou chamar ninguém. Vai eu e Deus. Deus colocou no meu coração, vou lá. A pastor não vai ter jejum? Você não vai no monte? Não, ele não vai você no monte, vai buscar, pai. Se prepare você mesmo. Para quando vinham as diversidades, como Deus falou para mim fazer aquela campanha de 40 dias, foi Deus que falou. Acabou, Deus falou. Não vou ficar inventando para levantar ego de homem. Aí estou na minha carne, fazendo as coisas da carne, eu quero fazer aquele de Deus, né, pai? Amém. Pastor Carlos vai estar orando para finalizar a live. Amém. Amém. Ficar de pé, a você que nos assistiu, eu creio que Deus falou nessa noite. Divulgue, compartilhe. O que nós falamos aqui? Falamos o que está na palavra de Deus, né? Nos mostrando, e não julgando, mas mostrando na palavra de Deus. Então, você que nos ouviu essa live, que Deus possa abençoar. Então, um dia de trabalho, você que vai trabalhar, você que necessita, nós vamos estar orando para que Deus possa entrar com providência na vida de vocês. Você que precisa de uma cura, você que precisa de uma libertação, de um filho que está na droga, nós vamos orar e pedir a Deus visitar, que Deus vai fazer a sua vontade. Porque a nossa vontade do coração é que todo mundo seja curado, todo mundo seja liberto, todo mundo seja próspero. Mas a vontade de Deus é diferente da minha. Amém? Amém. Senhor meu Deus e soberano Pai, eu quero apresentar esse povo, Pai, que somente tirou esse tempo, Senhor Pai, para ouvir a Tua palavra simples, mas a Tua palavra que reina, Pai vivo. Deus abençoe esse trabalho, o pastor Eliel, Senhor, Tua esposa, o pastor abrindo, Senhor. Fortunato, a Tua esposa, missionária, Senhor Pai, que o Senhor possa abençoar, Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa trabalhar, que o Senhor possa guardar, e da mesma forma que nos trouxe, o Senhor nos leve em paz, abençoa aqueles que vão trabalhar, Pai, livra tudo de todo mal, guarda os lares, Senhor, guarda o nosso lar, Senhor, Pai amado e Pai querido, que viemos, Pai amado, Pai querido, olhar para Ti, que é o alvo, Senhor, a salvação, Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade, em nome de Jesus, amém? Amém. Uma boa noite. Obrigado. Que Deus abençoe a vida de todos e até uma próxima, em nome de Jesus. Está encerrado.
Pô, cadê o Obrigado, cachê? pastor. Cadê o cachê? Cachê, é?